Ele só queria uma chance com a mulher mais popular, mas o que ele não sabia que primeira humilhação tem que cantar. Pois esse é o filme Mischief, de 1985, e eu sou a F, o esperançoso ferrado. Então vamos recapitular. Jonathan é um jovem sonhador, e ele sempre sonhou em chegar na mulher mais bonita que ele conhecia, que era Marilyn, mas ele nunca teve coragem e seu amigo diz pra ele desistir, mas ele diz que era brasileiro, e andando de carro ele a vê do outro lado da rua e acaba perdendo o controle, porque a marcha ficou louca e nisso ele acerta um hidrante, e começa a jogar água pra todos os lados e Marilyn aparece pra zoar com ele. Chegando em casa, seu dia já não começou legal, porque ele teria que mostrar para seus pais o carro batido. Então ele vai pro quarto para ver umas revistas diferenciadas e colocar o boneco para respirar. Mas ele escuta um som alto e seu novo vizinho estava se mudando e aparentemente era um cara diferenciado, porque ele saiu do caminhão de mudança andando de moto e já começa fazendo barulho na vizinhança. E ele ainda consegue ser atropelado, mas vemos que esse é o famoso moreno tatuado dos anos 90, porque ele já começa a olhar diferente para a moça que estava no carro, enquanto que o namorado está distraído, vendo se o carro sofreu algum dano. E Jonathan fica observando pela janela e fica impressionado. Ele desce para conhecer o novo vizinho e ele diz que ficaria um tempo na cidade, e veio de Chicago e as coisas eram diferentes. E Jonathan pergunta por que ele estava nessa cidade e ele diz que foi expulso do último colegial porque foi pego se pegando com duas mulheres, então teve que morar com o pai. E se antes ele estava babando o ovo, agora o ovo que estava babando nele. E nisso ele pede ajuda porque estava querendo conquistar uma jovem chamada Marilyn, mas ela nunca olhava para ele. E Ginny diz que o ajudaria. Já avisei que vai dar merda isso. À noite, eles vão até o parque da cidade, onde ela estaria, e uma campanha para ajudar jovens mequetrefes. E ele pagava $1 e rodava a roda que cairia em quem ele poderia beijar. O problema é que ele tenta, mas acaba caindo na nerd do grupo. E ele fica desanimado porque não tem mais dinheiro. E galera, isso que eu não entendo em filmes, porque se essa nerd estivesse aqui no Brasil, ela já estaria rica vendendo pack de pé. Ginny quer tentar, mas o problema é que ele tem sorte e consegue beijar a Marilyn, e aquilo foi mais que um selinho. E Jonathan fica bolado e ele pede uma moeda para tentar de novo, e dessa vez cai na Bunny, que era a jovem do carro que olhou com maldade para ele. E se antes estava estranho, agora piorou. E o namorado dela aparece porque aquilo deveria ser um trabalho beneficente, e Jonathan é lerdo e prefere acreditar que ele só fez aquilo para ajudar os jovens mequetrefes. No dia seguinte, Ginny dá uma carona pro colegial porque ele o ensinaria a ser descolado, e ele fala para fazer pose de moreno tatuado com cara de bandido, mas ele só consegue passar vergonha, então ele teria que tentar de outra forma. E indo pra sala, os valentões começam a zoar com ele e ele não faz nada. E durante a aula, Ginny joga seu lápis no chão para ele conseguir ver coisas diferenciadas, e ele começa a se animar, mas a professora pede para ele ficar em pé na frente de todos, mas ele diz que estava com a perna dormente, e quando ele levanta, acho que não era só ele que estava de pé. Ginny diz que agora ele precisava se arriscar, e quando Marilyn chegasse em casa, ele teria que passar e chamá-la para sair, e ele desce a ladeira de maluco e acaba sofrendo um acidente, mas nisso ele consegue a atenção dela e ainda conseguiu pegar no mamar esquerdo, então ele estava feito. E ele chama Ginny para comemorar na lanchonete da cidade, e por acaso Bunny trabalhava no local, então estava perfeito para Ginny, e a nerd também trabalhava e fica toda nervosa perto do Jonathan, mas ele não quer nada com ela. Marilyn aparece e pede para sentar com eles, e ele acha que se daria bem, mas ela apareceu para convidar Ginny para assistir um filme de estrada, e ela faz isso tudo na frente dele como se não fosse nada. E Jonathan fica bolado, mas ele diz que estava fazendo isso para abrir espaço para ele. É uma cilada, Bill. À noite eles vão para um cinema a céu aberto, enquanto Ginny fica com Marilyn e ele fica atrás com a Bunny, mas ela queria ficar com Ginny, então no final ele estava como uma vela dupla, e eles saem para pegar um pouco de refri e pipoca, mas os namorados aparecem para tirar satisfação, e Jonathan, como é lerdão, não faz nada, e Ginny diz que ele que organizou isso tudo, então ele que lutaria, mas eles queriam fazer um desafio diferente, igual eles viram no filme, e eles deveriam dirigir em direção ao outro
outro e o mais covarde sairia da frente primeiro, mas quase que os dois dão uma falecida de leve e para piorar a polícia é chamada e como o carro deles ficou muito ruim, eles acabam sendo pegos e Ginny apanha e fica de castigo, porque o carro era do pai dele. No dia seguinte, ele passa na casa do Ginny e diz que ele não pode desistir dessa forma e precisavam ter uma revanche, então antes de sair, eles colocam um pouco de álcool no sangue e saem para dar um rolezinho de moto. Mas Jonathan perde o controle e ainda são parados pela polícia, então o que estava ruim parece que começou a piorar. E Ginny diz que só estava morando com seu pai porque só sabia fazer besteira, e há um tempo atrás ele era um cara legal, mas depois que sua mãe fugiu com o moreno tatuado com cara de bandido, o pai largou sua carreira como músico para cuidar dele, e desde então ficou dessa forma. E quando estão voltando para casa, eles vêm à loja dos pais dos valentões e fazem uma bagunça com os manequins, então eles conseguiram se vingar. No colegial, Bunny aparece para falar com Ginny, e ela o convida para sair, só os dois, e ele aceita e Marilyn estava livre pro Jonathan, mas ela fica com raiva da Bunny e depois eles começam a planejar a noite e ele toma coragem de chamá-la para sair e ela aceita. E misteriosamente tudo dá certo, porque no fim da noite ele consegue colocar a língua na garganta e galera, já deixo avisado que essas coisas não costumam acontecer, a não ser que seja na festa do fim do mundo, no buraco do tatu. Aí na loucuragem tudo pode acontecer, então deixa o like porque no ruim você vai saber o que não fazer da vida. Agora vamos para mais um pouco de humilhação. As coisas começam a melhorar e os casais estão indo bem, mas Jonathan é muito mequetrefe e não consegue se controlar, então a todo momento ele só pensa em colocar o boneco na embalagem de plástico bolha, mas Marilyn diz que escolheu esperar, e no fim da noite ela diz que uma hora eles poderiam brincar, então ele já fica animado, e na semana seguinte ela o chama porque seu pai não estava em casa, e esse seria seu momento, então ele dá uma lavada na peça e coloca sua melhor roupa. Chegando, os dois começam nas preliminares, e ele diz que era sua primeira vez e começa a brincadeira do joelho, mas ela não consegue se concentrar porque seus animais estavam olhando, e ele consegue durar 21,5 segundos, então ele era uma máquina imparável, mas ela fica com raiva porque ele não usou proteção, então ela pode ter embonecado. E para piorar, seu pai voltou mais cedo, então ele precisava meter o pé, e nunca vou entender esses filmes porque é só ele se vestir com calma e se esconder, mas ele quer sair pela janela e sai fugindo de cueca pela vizinhança. Ginny está animado com Bunny e a chama para sair, mas ela diz que ficaria em casa para os pais não reclamarem. Mas à noite ele passa para fazer uma surpresa e Kenny, que era seu ex, aparece porque eles marcaram de sair. E nisso ele percebe que estava sendo usado e no dia seguinte ela tenta dizer que foi ideia dos pais dela porque queriam alguém que desse um futuro para ela. Caracas. E agora eu achei pesado, mas olhando por outro lado, Jonathan estava se dando bem. À noite eles vão até a lanchonete onde todos os jovens se reuniam, e eles estão de boa quando os playboys aparecem e começam a zoar falando que ele não tinha futuro, e nisso ele vai pra cima, mas começa a apanhar, e Jonathan estava vida louca e o salva, mas no final Ginny que leva toda a culpa, e chegando em casa seu pai diz pra ele ir embora porque fez de tudo por ele, mas ele não tinha jeito, e tudo começa a dar ruim, e Bunny fica mal porque isso tudo estava acontecendo por culpa dela. Jonathan agora está sozinho, e todos começam a zoar com ele, e Marilyn o chama para ir no baile, mas diz que ele foi a segunda opção, porque chamou primeiro seu ex, e ele entende que não vale a pena brigar por isso, e manda ela se ferrar, e à noite seria o baile, e ele não está animado para ir, mas se encontra com Ginny, e decidem aparecer, mas eles são expulsos por causar confusão, e Bunny larga o playboy e corre atrás dele, mas ele já tinha ido embora, mas Jonathan percebe que ele estava muito mal com aquilo e vai atrás dela de moto para juntar os dois. E no final, os dois decidem fugir juntos para viver uma aventura. E não preciso nem falar que na hora que os três bonecos começarem a chorar e a grana faltar, o arrependimento vai cantar.
E termina com Jonathan virando o novo vida louca da cidade, e aquela jovem que era nerd tirou o óculos e penteou o cabelo, e virou uma nova mulher. E ele a chama pra sair, porque se for pra ter lógica, é melhor bater palma enquanto assobia. Porque esse é o filme Mischief, e se chegou até aqui e aprendeu alguma moral, deixa nos comentários, porque eu só aprendi que meu psicológico não está preparado para esse mundo. Agora vou nessa. Valeu, galera. Fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.